Muito bem, queridos. Bom dia. Obrigado, Jader. Um carinho muito grande pelo que Deus fez, pelo ministério do Jader, ali no contexto da Fabapar. Nos conhecemos ali. Vocês que acompanham instituições teológicas Brasil afora sabem da projeção que a Fabapar teve nos últimos anos e muito disso, sem dúvidas, passa pela vida do Jader, da equipe dele. Então a minha oração é que Deus o abençoe grandemente, abençoe muito a Faberge aqui, possa suprir as necessidades que o campo fluminense tem na formação dos seus obreiros. E orem por homens como esse, orem pela equipe deles, porque eles trabalham com igrejas, eles trabalham com pastores, isso quer dizer com vocês. Então essa parceria, esse contato é extremamente importante. Invistam, acompanhem, ajudem e aceitem a ajuda dessa turma, porque ama a educação teológica, preste atenção nisso, ama a educação teológica e faz da educação teológica um ministério também, ok? Realmente eu sou torrador profissional de cafés especiais, né? Minha paixão, meu hobby, meu tempo de lazer e meu tempo de contato com incrédulos também, né? Uma das formas de eu estar, eu giro hoje num roteiro no Brasil. Nesse âmbito do café eu não planto, eu só torro, é minha diversão mesmo, né? Minha esposa e meus filhos têm uma empresa que lida com café, a minha função é só torrar, mas de novo, é meu contato com incrédulos, com não crentes, oportunidade de poder testemunhar do Evangelho. Por quê? Porque eu vivo de seminário, eu vivo de igreja, então meu círculo acaba sendo quase que exclusivamente de crentes, e essa foi uma das formas que Deus me deu pela habilidade, o conhecimento, de poder também entrar em âmbitos, em realidades que me expõem a não cristãos e, portanto, a oportunidades do testemunho da fé cristã. Ok? Queridos, eu quero retomar de um ponto que eu terminei ontem, que eu mencionei ontem, a partir da análise de diversos historiadores, tanto da igreja quanto de seminários. E quando eu falo da igreja, eu não estou pensando só da igreja cristã por todas as eras, senão também de igrejas locais ou realidades nacionais do cristianismo, como por exemplo, aquela Europa que um dia foi protestante, foi reformada e que hoje é simplesmente secularizada, ela é simplesmente pós-cristã, como temos ouvido. Historiadores que têm retratado dessa realidade chegando já nos Estados Unidos, alguns começando a dizer que os Estados Unidos estão entrando numa era pós-cristã, onde o cristianismo já não é mais a perspectiva, a mentalidade, o pressuposto, não apenas teológico, mas de cosmovisão da realidade da história, e que, lamentavelmente, como acontece com muitos desses países, nós, Brasil, não devemos estar imunes a isso nas próximas gerações. O que eu mencionei ontem foi de que a igreja cristã, e agora eu incluo o ministério da palavra, parece estar sempre a uma geração da sua morte. Porque nós não temos condições, como Agostinho vai bem dizer quando ele fala sobre a relação entre Deus e o tempo, nós não temos mais como viver o tempo passado. Porque o tempo passado não passa de uma memória para as nossas mentes. E nós não temos como viver o tempo futuro, porque o tempo futuro ainda não existe. Quando ele existir, na verdade será o nosso presente, e ele tendo acontecido, passado. Você não tem como adiantar o amanhã. É aquilo que Paulo fala a respeito de Davi, quando em Atos 13 ele passa por vários personagens bíblicos, enfatizando que cada um deles nasceu e morreu para ressaltar que apenas Jesus Cristo ressuscitou. Mas quando ele chega na vida de Davi, Paulo diz que Davi serviu aos propósitos de Deus na sua geração, porque é o que Davi podia fazer. Ele não podia ter servido a geração passada. Ele não poderia servir a geração futura, porque ele não estaria lá. Então o que ele viveu foi um período da história entre seu nascimento e morte, do qual ele fez a oportunidade de servir aos propósitos de Deus na sua geração. Por isso que a igreja,
o ministério da palavra estão sempre a uma geração da sua morte. Porque dependendo de como nós vivermos o evangelho e o ministério da palavra hoje, pode não existir a próxima geração amanhã. E aí Deus tem dado algumas pessoas, Brasil e mundo afora, que têm voltado para as Escrituras e olhado para alguns personagens e visto neles excelentes exemplos de pessoas que puderam não apenas servir a sua geração, senão também preparar a próxima, para que esta próxima alcançasse realidades, oportunidades que a geração anterior não alcançaria. Eu estou falando de mentores. Eu estou falando de pessoas que estejam dispostas a investir naqueles que vão continuar pregando a palavra quando a geração anterior já não pregar mais. Não pregar mais porque as nossas vidas são limitadas. Nós morreremos. Me chocou bastante, eu creio que muito mais os irmãos, saber que mais de 70 pastores do campo fluminense perderam suas vidas nos últimos 2 anos. E que talvez esse número chegue perto de 300 no nosso Brasil. As nossas vidas estão delimitadas entre nascimento e morte. Aquela palavra que foi pregada por Esdras, que foi ensinada pelos levitas, teve um profundo impacto naquela geração. Mas como nós bem sabemos, pela sequência da história bíblica, embora uma profunda reforma espiritual tenha acontecido por meio de Esdras, por meio de Neemias, ela não perdurou por muito tempo. Porque me parece que esse é sempre um conflito que nós temos. De um ardor genuíno na vivência da palavra enquanto estamos vivos, não olhando para a vida além do momento em que nós vivemos. Olha, por exemplo, para Israel no período dos juízes. Você tem uma geração que serve ao Senhor e após aquela, levanta-se uma que não conhece ao Senhor. Parece que a gente está sempre a esta geração de distância do não sabemos o que será na sequência. Eu quero falar com vocês hoje como se fossem 2 públicos num só. Vocês, meus queridos irmãos mais velhos de idade e mais velhos de ministério, em que o tempo de vocês está terminando, e não há nenhum problema que ele termine. O problema é terminá-lo mal. E para vocês mais novos, talvez eu me inclua ainda nesse grupo dos mais novos, que talvez por um vácuo de referenciais, a nossa geração seja aquela que, lamentavelmente, pode contribuir para que o nosso Brasil também caminhe em pouco tempo para uma nação pós-cristã. Eu quero me valer de um texto de Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Quero ler do versículo 1 ao versículo 7. Você deve se lembrar que 2 Timóteo é uma das últimas cartas de Paulo, onde ele próprio enxerga estar no momento final da sua vida. E que aquele jovem pastor que ele deixou em Éfeso para pastorear a igreja, aliás, a igreja que Paulo fundou e com a qual mais passou tempo em todo o seu ministério, algo em torno de 3 anos, que ele prenunciou que naquela igreja viriam lobos vorazes, tentando arrebatar, devorar pessoas da igreja e arrancar a boa teologia. Aquela igreja na qual Paulo disse em Atos 20 ter pregado todo o desígnio de Deus.
em que ele deixa provavelmente o seu mais capacitado discípulo para pastorear. Uma carta que demonstra para nós que aquele Timóteo estava passando por problemas seríssimos, tanto consigo mesmo quanto em relação à igreja. É uma carta em grande medida triste. Triste porque revela um Timóteo extremamente abatido pelas dificuldades do ministério. Talvez até, pelo conteúdo da carta, questionando a sequência dele no ministério. Por isso que Paulo relembra de onde vem a fé de Timóteo. Desde a sua mãe, da sua avó. Por isso que, ao falar sobre a palavra que vem de Deus, lá em 2 Timóteo 3, Paulo vai dizer que ele, Timóteo, conhece as sagradas letras desde a infância. Ou seja, Timóteo, a tua vida com Deus não começou ontem. A tua vida com Deus não começou no primeiro problema pelo qual você passou, talvez a semana passada, pastoreando a igreja de Éfeso. E os sofrimentos pelos quais você está passando não são os primeiros que cristãos vão passar. Por isso que ele vai dizer aqui no verso 8, lembra-te de Jesus. Ele sofreu. Lembra-te de mim, o encarcerado. Então é uma carta pesada, é uma carta triste. Mas para mim, ao mesmo tempo, é uma carta extremamente esperançosa. Porque o Paulo olha para frente, para uma realidade do cristianismo que ia muito além dele e do próprio Timóteo. Que é o que nós encontramos então, aqui nesse capítulo 2. Quero ler do versículo 1 ao versículo 7. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha, e aqui a palavra é trabalho duro, não é um simples trabalho, é um trabalho pesado, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Se você voltar para o versículo 15 aí do capítulo 1, você verá que Paulo fala que muitos o abandonaram. Todos os da Ásia me abandonaram. E aí ele cita alguns nomes. Gente que em alguma medida, por algum tempo, foi parceiro de ministério de Paulo, mas que o abandonou em momentos de dificuldades. Por isso que Paulo vai começar o capítulo 2 dizendo, tu, pois, por esse motivo, Timóteo, fortifica-se na graça que está em Cristo Jesus. Eu não tenho dúvidas que todos nós, em maior ou menor medida, já nos decepcionamos e fomos traídos por pessoas no contexto da igreja. Ao ponto de, eventualmente, termos questionado a sequência do nosso ministério por causa das decepções que passamos no contexto do ministério. Não tenho dúvidas que, além do falecimento de diversos pastores, tantos outros estão abandonando o ministério nos últimos anos. Recebi recentemente uma estatística do Instituto George Barna. É um dos institutos que trabalha estatísticas na realidade cristã em diversas perspectivas, em diversos países, apresentando o alarmante número, o percentual de pastores que têm abandonado o ministério por diversos motivos. Diversos motivos. Um dos mais impressionantes é que pouco mais de 50%
dos pastores abandonaria o ministério se tivesse outra coisa para fazer de suas vidas. Ou seja, se eu tivesse outra profissão, outra capacitação ou habilidade, eu abandonaria o ministério hoje. Isso é real, queridos. Nós provavelmente conhecemos pessoas assim. Não me parece que Timóteo esteja muito distante disso, de se abandonar. Por isso que Paulo vai dizer, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Porque na verdade, queridos, nós não servimos pessoas. Nós não servimos igreja. Nós não servimos estrutura. Nós servimos Jesus, que nos deu um corpo para cuidar. Que em último caso, é o corpo dele, não nosso. Por isso eu vejo que uma mentalidade messiânica, que muitas vezes nós como pastores carregamos para o ministério, nos faz usurpar o lugar que só Jesus ocupa no corpo, que é o de cabeça. Paulo diz, fortifica-te em Jesus, porque é nele, por ele, com ele, por causa dele, que existe o ministério. Queridos, a razão do ministério não é gente que cuidamos. A razão do ministério é o Jesus a quem servimos. Portanto, qualquer tentativa que tenhamos de justificar nosso ministério com base em pessoas, atividades, propósitos particulares ou estruturas que não Jesus, será um ministério fadado à ruína. Lembre-se disso. Servimos Jesus, porque foi Ele que morreu por nós. Servimos Jesus, que foi quem, por meio do seu Santo Espírito, nos capacitou para o ministério. Pessoas são aquelas com as quais caminhamos na vida com Jesus e que, como seus pastores e líderes, ajudamos a serem aperfeiçoadas em Jesus. A razão do ministério é Cristo Jesus, irmãos. Quando perdemos isso de vista, nós nos entregaremos tanto por pessoas que elas nos consumirão de tal forma a não termos mais nada para entregar a elas, porque nós somos tão humanos quanto elas. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Queridos, amem tanto a Jesus, mas tanto a Jesus, que vocês se sentirão motivados a servir a igreja. Não amem a igreja como se ela fosse mediadora do teu amor por Jesus. Não, nós não podemos inverter. Me parece que Timóteo se desgastou tanto pelo ministério, mas tanto pelo ministério, que ele chegou a perder Jesus de vista. Eu creio que a maioria aqui já tem tempo suficiente de ministério para saber que isso não é difícil. Você se doar tanto pelo ministério e se esquecer daquele que legitima o ministério de cada um. Preste atenção que Paulo vai dizer, fortifica-te em Jesus. Por isso que no verso 8 ele vai dizer, lembra-te de Jesus. Irmãos, teologicamente falando, uma mesma ênfase num curtíssimo espaço de tempo, teologicamente, o que aponta ou demonstra para nós? Que esse Timóteo parece estar tão absorto pelo ministério, se desgastando tanto por pessoas, parece que tem muita picuinha ali, falatório sem fim, fofoca e tudo mais, ele está se gastando tanto com essas coisas, que ele se esqueceu daquele a quem ele serve. Queridos, sempre existirão novas gerações, sempre existirão novas gerações na igreja, novo período na história, novos desafios, mas há um só e o mesmo que existe por causa da igreja, ou a igreja existe por causa dele, Cristo Jesus. Nós não fazemos a menor ideia do que será o mundo daqui 30 anos. Mas se existir mundo daqui 30 anos,
nós sabemos que há uma única certeza de que há um único Senhor sobre a igreja, Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que há em Jesus. Eu acho interessante a palavra graça, porque teologicamente nós a empobrecemos demais quando nós dizemos que graça é favor imerecido. Parece que automaticamente vem na nossa mente essa ideia, graça, favor imerecido. Não existe definição mais pobre do que esta para falar sobre a graça de Deus. Porque a ideia de favor imerecido é simplesmente alguma coisa que Deus está te dando. Quando na verdade, graça é antes de tudo a natureza de um Deus gracioso que chama para si um povo e o capacita para representá-lo no mundo. Antes de graça dizer o que Deus nos dá, graça nos fala quem Deus é. Antes de graça de dizer o presente que Deus me concede, Ele me fala do amor que morreu em nosso lugar na cruz. Por isso que a graça está em Cristo Jesus. Por isso que Ele é o Deus gracioso. E esse Deus gracioso que morreu no meu e no teu lugar, nos capacita para uma realidade que nenhum de nós teria condições de ser, ter e fazer por nós mesmos. Graça não é só dar, graça é capacitar. Por isso que esse Timóteo deveria se fortalecer na graça que está em Cristo, que o capacitaria a viver as realidades do ministério, que por ele mesmo Timóteo não teria a menor condição. Queridos, essa expressão aqui, fortifica-te na graça, é a expressão mais humilhante que um ministro pode ter sobre si mesmo, porque é a declaração da nossa incompletude e incompetência para o nosso ministério. Nenhum de nós aqui está habilitado para o ministério a parte da graça que está em Jesus. Não é a tua formação no seminário, a tua habilidade homilética, ou o teu amor por pessoas que te capacita para o ministério. É a graça que está em Cristo Jesus. É por isso que eu não me preocupo com o que as novas gerações e as novas realidades trarão para o ministério. Porque quais sejam essas realidades ou novas perspectivas, todas elas podem ser lidadas por meio da graça que está em Cristo, que nos capacita para o ministério. Por isso, fortifica-te na graça que está em Jesus. Queridos, Ele é a fonte para a qual nós vamos, porque não existe outra fonte além dele. Acho interessante aquele momento da história em que Jeremias profetiza, no capítulo 2, em que Deus diz que Israel cometeu dois erros. Rejeitou a fonte da água viva e por isso cavou cisternas rotas. É isso que muitas vezes fazemos das nossas vidas e ministérios. Quando rejeitando a graça, buscamos forças em nós mesmos. Saia daqui com a nítida certeza da tua inadequação para o ministério. Da tua incapacidade para o ministério. Nenhum de nós aqui está devidamente capacitado para o ministério. Aliás, nos conhecemos bem o suficiente para sabermos disso. A não ser que entendamos que é nesse poder sobrenatural que atua em Cristo, que nos chama, que nos capacita e que nos habilita para servir, que está a nossa aptidão para o ministério. Que está a nossa capacidade de servir pessoas, de amar pessoas, de pregar a palavra de Deus a pessoas. Conversando com um amigo recentemente, algo que ele falou e me marcou profundamente, confesso que eu tenho pensado nisso semanalmente, de um mês para cá, quando ele disse o seguinte: Helder, ele estava lidando com uma determinada situação em que ele foi chamado para aconselhar e ajudar de pecados de líderes, em que ele disse o seguinte: Helder, eu tenho percebido que muitas vezes Deus desaprova
nossas atitudes, mas ainda assim nos usa por amor ao seu Filho Jesus e ao seu corpo na terra, a igreja. Isso não quer dizer que Deus legitime as nossas atitudes, quando elas são reprováveis, mas que ainda assim Deus nos usa por causa de Cristo Jesus e da sua igreja. Essa é a graça de Deus em Cristo, queridos. Essa é a graça de Deus em Jesus, em que Deus demonstrou o seu próprio amor para conosco quando ainda éramos pecadores. Sabe o que é interessante? A mesma graça que salvou é a que nos santifica e nos sustenta. Porque continuamos pecando, mas nem por isso reprovados. Porque em Cristo Jesus fomos feitos novas criaturas. Lembra-te de Cristo Jesus, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo, até mesmo como malfeitor. Mencionei ontem que eu acho que a fatura do ministério pastoral nesse período de Covid ainda vai chegar. Fortifica-te em Jesus, para que quando a fatura chegar, o desgaste, a desmotivação, você já esteja tão arraigado em Jesus, que isso não vai te abalar, ao ponto de te fazer questionar tua sequência no ministério. Corra para a única fonte que tem água viva, que é o único capaz de dar a vida por pecadores que estavam mortos, Cristo Jesus. Versículo 2. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Você percebeu quantas gerações temos aqui envolvidas? Paulo, Timóteo e todos aqueles que estavam no entorno de Timóteo, que servem como testemunhas. Tá bom? Então você tem pelo menos já 3 grupos de pessoas. Aí ele fala, transmite isso a homens fiéis, um 4º grupo, o que seria talvez uma 3ª geração, para que estes homens fiéis e também idôneos instruam outros, pelo menos um 5º grupo ou 5ª geração. Sabe por que é que nós estamos aqui? Porque isso aqui não parou. Ou seja, pessoas lá atrás chegaram a realidades e épocas que elas nunca viveriam, mas elas chegaram por meio de outras pessoas. É aquilo que J.I. Packer, falando sobre os puritanos, diz que hoje nós teólogos somos como pigmeus montados nos lombos dos gigantes da teologia. Se chegamos aqui, é porque eles nos precederam. Quantos de vocês estão pastoreando a igreja pela influência muito significativa de algum outro pastor, de alguma outra pessoa? Por meio de vocês, eles estão servindo uma geração que eles não poderiam servir, porque talvez alguns já tenham passado. O que você ouviu de mim? Agora, o que é que foi que ele ouviu? Capítulo 3, Paulo diz, as Sagradas Letras. A fidelidade na exposição da palavra. Se você volta para Atos, você verá o quão significativa é a atuação de Paulo na vida de Timóteo e o quão de perto Timóteo segue Paulo ali no ministério. Me parece que Timóteo não apenas tem a oportunidade de aprender de Paulo quando eles estão publicamente com pessoas, senão também no particular, no meio de muitas das suas viagens. Se teve alguém por quem Paulo se desgastou no ensino da palavra, esse alguém foi Timóteo. Ao ponto de esse Paulo confiar que poderia deixá-lo, mesmo jovem, na igreja de Éfeso. O que você ouviu de mim, diante de muitas testemunhas, transmite também homens fiéis e idôneos. E é aqui que eu quero dividir os irmãos aqui, em 2 grupos.
Não por segmentação, segregação, mas por foco. Primeiramente, para vocês, irmãos mais velhos, com mais tempo de ministério, que por diversos motivos talvez não terão muito mais tempo de ministério à frente. Que vocês estejam considerando seriamente, desgastarem suas vidas na formação de mais um ou dois que permanecerão depois de vocês. Para que por meio deles vocês cheguem a épocas que nunca chegariam, porque vocês não estarão vivos até lá. Tenham Timóteos em quem vocês invistam. Sente com eles, estude a Bíblia com eles. Ensine-os a estudar a Bíblia. E aqui eu quero fazer uma pausa. Por causa da influência do movimento liberal, que chega no Brasil muitas vezes em ondas tardias, como vários movimentos teológicos, me parece que nós temos uma nova geração de pastores, de teólogos, sendo formados muito mais pelo Instagram e pelo Facebook, do que pelo estudo sério, genuíno da palavra de Deus em instituições sérias no ensino e no estudo da palavra de Deus. É gente que tem coach teológico, mas que não se debruça, como os puritanos também diziam, no orare et labutare, que não se ajoelham na oração e não labutam no estudo bíblico. São reprodutores midiáticos de frases de efeito de influencers teológicos. Pega essa turma, irmãos mais velhos, pega essa turma e sente com elas. Estude com elas, transfira a vida para elas. Eu louvo muito a Deus porque eu tive 2 desses homens na minha vida. Um deles não me ensinou apenas a ser pastor, me ensinou a ser marido, me ensinou a ser crente, porque eu vim de um contexto eclesiástico em que eu não tive o privilégio de ter um pastor tão presente ou tão significativo como modelo sobre minha vida. E um outro que permanece como meu mentor até hoje, me ensinou a ser pastor. Pastor de igreja local. De amar pessoas, de estudar seriamente, mesmo que 90% das pessoas da igreja não tivesse a mesma cultura de vida e teológica que ele, nem por isso ele deixou de se esmerar no estudo teológico profundo para alimentar significativamente a igreja. Foi por causa da influência desse homem que hoje eu falo no seminário onde eu ensino ali em Atibaia, que o nosso compromisso com o estudo e o preparo do ensino bíblico não é por causa do a quem ministramos, mas por causa do a quem representamos. Foi com esse homem que eu aprendi isso. Por isso, irmãos mais velhos, comecem a assumir o papel de vocês de mentores. Porque talvez tenhamos uma geração aí que não olha para a Bíblia do mesmo jeito. Que não creia na mesma inerrância e infalibilidade que as Escrituras. Que não defende a suficiência das Escrituras como verdade única de Deus. Que tem um papo muito legal sobre a vida, mas extremamente raso sobre a vida diante de Deus, pela palavra de Deus. Dá trabalho, você sabe disso, mas eu não tenho dúvidas que se você chegou aqui é porque um dia alguém teve trabalho com você. Sabe o que é interessante? O sacerdote no Antigo Testamento, quando ele chegava em determinada idade, ele tinha que se aposentar. Porque era um trabalho extenuante. Mas ele não aposentava-se
ele aposentava-se para investir agora e acompanhar os mais jovens. A minha oração é para que vocês não se aposentem de, mas que vocês se aposentem para. Agora eu quero falar com vocês mais novos. Que cresce numa geração que eu vejo como intermediária. Eu estou no meio do caminho aí, entre talvez a mais nova e a mais velha. Que lamentavelmente tem aprendido, não só dentro do cristianismo e da igreja, no mundo em geral, a desconstruir história e remover fundamentos. A estabelecer suas próprias narrativas e achar que a vida começou quando você nasceu. Que quer começar de onde outros estão terminando, porque é um porto seguro e um status legal. Uma geração que tem muita iniciativa e pouca acabativa. Uma geração que talvez ame demais as paixões da mocidade, sobre as quais Paulo fala aqui em 2 Timóteo. E paixões da mocidade não são só circunstâncias de natureza sexual não, tá bom? Por favor, não reduza paixões da mocidade de 2 Timóteo 2 a tentações sexuais. Não faça isso. São amores da juventude, que parece que o nosso mundo potencializou isso. Realmente, hoje, é possível, com 6 meses de ministério, você ter um alcance maior do que pastores com 40 anos de ministério. É possível. Eu acho lamentável, mas é possível. A internet deu um microfone para inepto. Deu púlpito para incapaz. Que não tem disposição de perseguir o caminho que só cronologia e maturidade traz. Queridos, eu estou falando com muito amor e carinho a vocês. Muito amor e carinho. Lembre-se, existem gigantes nos lombos dos quais estamos montados. Esse Timóteo precisava de um Paulo. E me parece que ele soube aproveitar de Paulo, no bom sentido. Ele soube ser pastoreado por Paulo. Ele aprendeu de Paulo. Ele deve ter atendido a palavra de Paulo, tanto é que na história da igreja, a igreja cristã em Éfeso torna-se uma das mais importantes, influentes e sólidas de todo o primeiro século. Tudo aponta para nós, na história do primeiro século, que esse Timóteo atendeu a palavra de Paulo. E ele se lembrou do que Paulo ensinou. Ele lembrou dos sofrimentos de Paulo, como um testemunho de que realmente o ministério é um caminho de sofrimento e privação. Existem realidades inerentes ao ministério. É o que Paulo vai dizer daqui a pouco, no capítulo 3. Aqueles que querem viver piedosamente, certamente sofrerão. A questão não é se, mas quando e como. Então lembra-te de Jesus, lembra-te de mim, o encarcerado. Queridos irmãos mais novos, procurem Paulos que estejam sobre vocês. Assentem-se aos pés deles. Conheçam as histórias deles. Quando julgamos estarmos vendo algo novo no ministério, teremos essa nítida noção de novidade por não termos conversado com pessoas que nos precederam no ministério. Sente com esses irmãos. Busque um Paulo, gente que esteja disposto a se gastar por você e seja humilde e disposto
a se assentar com Ele, a ser corrigido por Ele, a ser orientado por Ele. Chegamos onde chegamos na história do cristianismo, por causa daqueles que nos precederam. Que não seja a nossa geração a interromper o que Deus tem feito na história. Por isso, irmãos mais novos, busquem nos irmãos mais velhos esse apoio. Olha que o autor de Hebreus, quase falei Paulo em Hebreus, tá? Mas eu me segurei aqui. Olha o que o autor de Hebreus falou lá em Hebreus, capítulo 13, verso 7. Eu ia falar, abra em outra carta de Paulo, Hebreus. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Sabe por que é que essa geração mais nova desconstrói história e julga estar estabelecendo novos pilares? Porque ela não lê história. Ela não sabe o que a precede. E aí eu tranquilamente diria o seguinte: um desconhecimento do passado não apenas traz confusão no presente, quanto nos faz perseguir um futuro que não existe. Porque estamos lançando fundamentos que não deveriam ser lançados, porque alguns deles já foram estabelecidos. É o que Jaroslav Pelikan, um teólogo norte-americano, radicado nos Estados Unidos, diz da diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Existe uma boa tradição a ser legada, a ser comunicada para a geração seguinte. Não tradicionalismo, não apego ritualístico a estruturas, programas, criações nossas. Por isso há sempre espaço para nos reinventarmos, mas nunca para relançarmos fundamentos, porque esses fundamentos já foram lançados pelo Evangelho. Sim, devemos e podemos pensar como viver os fundamentos hoje. Fundamentos não mudam, como trabalhamos ontem. Mas as possibilidades de nós os expressarmos, sim. É o que bem disse Karl Barth, por ocasião da sua aposentadoria, quando ele faz uma entrevista com a revista Time norte-americana, em 1963, quando perguntaram para ele qual era um dos maiores desafios do pregador naquele contexto, 1963. É dele que vem a ideia de que um pregador deveria ter sempre a Bíblia numa mão, o jornal na outra e sempre interpretar o jornal pela Bíblia. Não é o jornal que molda o que dizemos da Bíblia. É a Bíblia que nos dá a lente de como lemos o jornal. Mas é esse jornal com o qual temos que lidar. E vocês mais novos, que um dia serão mais velhos, procurem Timóteos, com os quais, desde hoje, você já vai ensinar a estudar Bíblia. Você vai estudar e ensinar com ele como ensinar Bíblia. São esses homens fiéis, também idôneos, que ensinarão outros, e depois outros, e depois outros. Como eu já disse, é por isso que chegamos aqui. Meu desafio para todos nós, queridos, é que olhando para essa realidade que enfrentamos, que não nos esqueçamos de onde viemos e não nos esqueçamos de legar um bom testemunho de convicções na palavra e ensino sério da palavra às próximas gerações. Talvez bagunce um pouquinho aqui, mas eu gostaria de encerrar da seguinte forma. Deixa eu pedir para vocês que têm mais de 20 anos de ministério que se coloquem em pé. Mais de 20 anos. Jóia.
Eu quero que vocês que têm mais de 20 anos, saiam dos lugares de vocês e façam uma rodinha de 2 ou 3 desses que têm menos de 20 anos. Que vocês orem por eles. E depois de 2, 3 minutinhos, alguém mais novo, ore pelos irmãos mais velhos, para que terminem bem, como Paulo terminou. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por todos aqueles que nos precederam, que nos legaram a genuinidade da fé, as convicções mais verdadeiras a respeito da tua palavra, que nos incentivaram e nos moldaram para o ministério, para o serviço a pessoas e também no amor por Jesus. Muito obrigado por todos aqueles que vieram antes de nós. Muito obrigado por esses irmãos mais velhos. Muito obrigado, Deus, por essa geração mais nova. Muito obrigado porque o Senhor continua separando e capacitando pessoas para te servir, para ensinarem da tua palavra, para amarem pessoas, para edificá-las em Jesus. Deus, muito obrigado por esses irmãos mais novos, que têm dado do seu tempo, dos seus esforços, recursos. Obrigado pelos muitos recursos que nós temos hoje na nossa geração, que tudo isso, convertido pela cruz, sirva aos propósitos do reino na mão dessa cruz. Deus, que o Senhor nos livre de tentar encontrar força em qualquer outra fonte que não na graça de Jesus. Deus, naqueles momentos em que certamente já aconteceram e ainda acontecerão, em que nos sentimos sozinhos, desamparados, sem sabermos o que fazer no pastoreio da igreja, que corramos para a graça de Jesus e nos deleitemos nele e aprendamos dele e sejamos ministrados por ele. Deus, obrigado por esse retiro, por tudo que foi dito, pelas conversas, pela amizade, pelo jogar bola, pelo comer juntos, pelo rirmos e chorarmos juntos. Que cada um saia daqui desafiado e renovado, amando o Senhor, amando sua palavra, continuarem servindo suas igrejas por causa de Cristo Jesus. Leve cada um na paz e na segurança do Senhor, para que, retornando para suas casas, encontrem suas famílias e igrejas bem e revigorados pelo teu Santo Espírito. Continue levando com fidelidade o ministério do Senhor. Pois é em Cristo Jesus que nós oramos.